Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 14 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 11h30 da manhã, na Copa do Rei da Arábia Saudita, nós temos o Al Nassr enfrentando o Aba. São duas equipes da mesma liga, tá? Então fica um pouco mais fácil de analisar esse confronto. A gente só tem que lembrar que é jogo único, tá? Então vai ser decidido nessa partida. A gente não tem cotação ainda do Al Nassr porque o mercado não abriu. Tá para abrir agora há pouco, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, mas eu não acredito que essa cotação do Al Nassr vai passar de 1,40. Acho até que ela pode estar próxima de 1,30, porque a gente tem aqui o vice-líder do Campeonato da Arábia Saudita contra o Aba, que é meio de tabela para baixo e não vive uma boa fase. Se a gente considerar, o Aba está a 5 jogos sem vitórias no geral, tanto dentro quanto fora de casa, mas vem de 5 derrotas consecutivas fora de casa. Então eu imagino que o Al Nassr não vai passar aqui de uma cotação de 1,40. Podemos utilizar aqui o PDF de apoio como forma protocolar para poder exemplificar isso de uma maneira melhor. O Al Nassr saiu na frente em 70% dos jogos que fez dentro de casa, falhou em marcar em apenas 10% dos jogos e ficou 50% das partidas que joga em casa sem sofrer gol. Um excelente ataque, principalmente agora com a chegada do Cristiano Ronaldo, que vem fazendo vários gols e poucos gols sofridos. O Aba, apesar de ser uma equipe que não consegue vencer tanto, é uma equipe que saiu na frente em 40% dos jogos, porém falhou em marcar em também 40% dos jogos e só ficou sem sofrer gol em 10% das partidas. Então é uma equipe que marca poucos gols e sofre bastante. O Al Nassr venceu 60% das primeiras etapas, perdeu apenas 20%, tomou 2 gols e marcou 8. O Aba venceu metade, 30%, perdeu o dobro, 40%, marca menos gols e sofre um pouco mais. Mas percebam que o número de gols marcados do Aba não é tão baixo em relação ao Al Nassr e o número de gols sofridos não é tão a mais do que o Al Nassr. Então, sim, eu tenho o Aba vencendo menos, perdendo mais, mas não é uma discrepância tão grande. No segundo tempo, por mais que eu tenha o número de vitórias das duas equipes se aproximando, ou seja, o Al Nassr vencendo menos e o Aba vencendo a mesma quantidade, né, 30%, ou seja, eles ficam mais próximos, eu tenho o número de derrotas do Al Nassr indo para 0 e eu tenho o número de derrotas do Aba indo para 70%. Então a gente consegue concluir, mesmo com alguma queda de superioridade do Al Nassr, que o segundo tempo do Aba é muito pior. Inclusive, o Al Nassr marca mais gols e o Aba sofre mais gols. Se você é trader, a gente tiver aqui uma liquidez mínima, né, e você está acostumado a trabalhar já esses jogos da Arábia Saudita, porque é como eu já comentei para vocês, a chegada do Cristiano Ronaldo no Campeonato da Arábia Saudita e também nas competições complementares vai fazer com que a liquidez suba de uma maneira exponencial. Existem várias emissoras ao longo do globo, do mundo, querendo comprar esse campeonato para exibir o time do Cristiano Ronaldo, e isso faz com que outras pessoas tenham interesse, mais publicidade e, obviamente, mais traders, mais apostadores trabalhem essa competição e, obviamente, mais liquidez. Por isso que a gente provavelmente vai ver mais liquidez até mesmo num jogo aqui de Copa. Se for esse o caso, é muito provável que você tenha aqui momentos de superioridade do Al Nassr para trabalhar em back ao favorito no primeiro tempo, por exemplo. Se você é trader, você também pode explorar correções do Aba no segundo tempo, onde ele faz o pior momento da partida. E se você é punter, eu acho que você pode ficar de olho nessa vitória do Al Nassr nos 90 minutos. Eu não vou te indicar essa vitória no primeiro tempo, porque eu tenho um Aba com um pouco de característica ofensiva ainda na primeira parte, marca um pouco de gol, não sofre tanto, consegue manter um número de derrota relativamente baixo para o nível da equipe, e o Al Nassr não é tão produtivo ofensivamente em relação a gols marcados. Agora, se você pegar os 90 minutos, você vai aproveitar todo o momento ruim do Aba no segundo tempo, o grande número de derrotas, o grande número de gols sofridos. Eu acho que é interessante você trabalhar, se tiver com essa cotação próxima de 1,30, com essa vitória do Al Nassr nos 90 minutos. Outra situação que você pode olhar é o over 1,5. Né, porque nós temos o Al Nassr que produz muitos gols, principalmente no segundo tempo, e o Aba também, que tem uma defesa muito fraca, e por se tratar de um jogo único, é muito provável que se o Al Nassr abrir o placar, o time adversário vai se soltar um pouco mais e vai acabar dando espaço, e a gente tem jogadores para poder decidir nessa situação ofensiva. Então, gosto do over 1,5, até do over 2,5, por se tratar de um jogo único, mas se você quiser trabalhar o mercado de resultados, a vitória do Al Nassr me parece também bem provável. Não é, obviamente, certeza, mas é bem provável. Contra o time de quartas de final é bem provável que o Al Nassr avance.
Às 17 horas, um dos grandes jogos dessa terça-feira é o confronto da volta entre Porto e Inter de Milão. O primeiro jogo ficou 1-0 para o time da Inter e o Porto tem uma tarefa complicada de conseguir manejar a necessidade de pelo menos devolver um gol de diferença, fazer 1-0, 2-1, 3-2, mas também, pelo menos para levar para a prorrogação em pênaltis, né? Mas também tomar cuidado com o jogo reativo da Inter. Vamos dar uma aprofundada um pouco maior utilizando dados da Primeira Liga de Portugal e dados da Série A, mas é um confronto muito difícil de se analisar, porque a gente se depara com um Porto hoje que é um dos melhores mandantes da Primeira Liga, então obviamente a gente vai ter probabilidades e números muito chamativos a favor do Porto, e a Inter vem tendo uma temporada fora de casa muito fraca. Isso também vai ser considerado na hora de fazer uma análise. A gente vai acabar levando isso em consideração, mas a gente precisa ser muito criterioso, porque a Liga dos Campeões é uma competição à parte, né? É uma competição que envolve muito dinheiro, uma competição que obviamente está no plano da Inter passar para as quartas de final, então eu não imagino que a gente possa só se apegar aos dados da Série A italiana de como a Inter vem jogando mal fora de casa para poder definir esse confronto. Mas, com título de curiosidade, vamos dar uma olhada sim em como vem o Porto aqui dentro de casa e a Inter fora. O Porto saiu na frente em 91% dos jogos que fez dentro de casa. Isso é absurdo. Óbvio, são enfrentamentos diferentes, né? Níveis de qualidades diferentes. Falhou pouquíssimo em marcar, em 45% dos jogos não sofre gol. O Porto tem uma característica muito interessante em casa de pressão intensa desde o início para poder logo abrir o placar e, obviamente, já fazer com que o seu adversário sinta aquele desconforto para poder, depois de abrir o placar, se abrir, né, para o Porto poder ter mais espaço, ou se não conseguir abrir o placar, continuar fazendo o adversário ter muita dificuldade para defender essa potência ofensiva que o Porto consegue imprimir nos primeiros minutos. E a Inter foi o primeiro a marcar em metade dos jogos fora de casa. Acaba não sendo tão ruim essa porcentagem, mas a gente tem que levar em consideração que os resultados finais dos jogos não têm sido agradáveis para a Inter. Ela falhou em marcar em 25% dos jogos fora de casa e vem sofrendo gol com bastante frequência. Então, se a gente for comparar de maneira rasa só os números da Inter com os números do Porto, não só em relação à produção ofensiva, mas também defensiva, a gente vai acabar pesando esse confronto para o lado do Porto. Outra coisa, primeiro tempo, como eu falei, o Porto entra de uma maneira muito forte dentro de casa. 82% das vezes venceu, 9% perdeu, 19 gols marcados, 2 gols sofridos. A Inter não consegue vencer nem 35% dos primeiros tempos fora de casa, uma equipe que não sai tanto na frente. Perdeu pouco, empata demais. Consegue marcar um bom número de gols, isso vai ser importante para a nossa análise. Mas é uma equipe que sofre gols também, não tanto, mas sofre. No segundo tempo, o Porto cai um pouco de rendimento no número de vitórias, mas continua marcando bastante gol, continua sofrendo pouco e continua perdendo pouco. Já a Inter cai ainda mais o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. Então, como eu comentei, se a gente for analisar somente os números de maneira rasa, a gente vai olhar para o lado do Porto e pensar, poxa, o valor aqui está todinho do lado do Porto. Mas toma muito cuidado, tá? Porque a Liga dos Campeões ela tem essa capacidade de fazer, obviamente, as equipes se doarem muito mais, o dobro, o triplo. E a gente tem que levar em consideração também que a Inter já está envolvida na Liga dos Campeões há algum tempo, teve toda a fase de grupos, então isso pode ter interferido nos confrontos que a Inter fez fora de casa. Você tem um Napoli que disparou na liderança, o Napoli não perde, raramente perde, então você tem uma Inter que não consegue se aproximar tanto do Napoli, o Napoli está ali com 15, às vezes 18 pontos de vantagem na frente, então fica difícil você manejar a motivação da equipe na Série A. Porém, quando você chega numa Liga dos Campeões, a motivação é o dobro, é o triplo. Lembrando que a Inter passou de fase num grupo que tinha o Barcelona e o Bayern de Munique. Então a gente não pode duvidar da Inter levar em consideração só de maneira rasa os dados da Inter fora de casa na Série A italiana. Por isso, se você é trader, eu te aconselho fortemente vir para cá sem viés. Não acho que só porque o Porto faz uma excelente campanha dentro de casa em Portugal, que ele vai ser muito superior à Inter, que faz uma campanha pífia, vamos dizer assim, para o nível da Inter fora de casa na Série A. São níveis de enfrentamentos diferentes. Mas sim, o Porto vai provavelmente em busca do seu objetivo, que é empurrar a Inter para trás para conseguir o seu gol, pelo menos para poder já tirar essa vantagem para ver o que acontece depois. Então eu te aconselho vir para cá sem viés para trabalhar correção de preço. É provável que você encontre janelas de superioridade onde o Porto está melhor e a Inter não consegue sair lá de trás, principalmente ali talvez no início do jogo, onde o Porto venha com o apoio da torcida, e você pode aproveitar essa correção da Inter, mas você também pode ter uma Inter conseguindo penetrar nessa defesa alta do Porto, conseguindo
conseguindo furar para contra-ataque com o Lautaro Martinez e com o... se for jogar, obviamente, o Lukaku, não sei se for jogar o Lukaku ou o Dzeko, você pode ter um risco maior, né? Ou você pode ter um Porto com mais dificuldade para propor jogo, uma Inter dominando um pouco mais o meio campo, você ter a cotação do Porto corrigindo. Então, aqui eu acho que dá para trabalhar nas duas vertentes, é só você utilizar bastante a leitura de jogo. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada relacionado a resultados por aqui, ou seja, vitória de um time, vitória do outro, ou handicaps, ou empate anula, porque isso vai te causar algum viés. Qualquer coisa que eu possa te falar aqui pode causar um viés errado em você. Eu só quero lembrar você para tomar cuidado ao utilizar dados da Primeira Liga de Portugal e da Série A italiana e cruzar os dois. A gente acabou de ver, eu fiz questão de mostrar para você que existe uma discrepância, mas é uma discrepância que não é real, porque são níveis de enfrentamentos diferentes, tá bom? Então toma muito cuidado na hora de criar esse viés. Eu acho sim que o Porto, pela necessidade que tem, e a Inter por jogar pelo empate, você pode ter algum embasamento para trabalhar ali talvez um empate anula do Porto. Pode. Mas eu não vou te indicar por aqui. O que eu acho que vai ser do jogo? Para mim, como o Porto vem para devolver o resultado, pelo menos para fazer pelo menos um gol de diferença, a gente vai ter uma Inter jogando parecida com o que jogou o Milan na Inglaterra contra o Tottenham. A necessidade era do Tottenham, o Milan jogou um pouco mais fechado e no contra-ataque. Então eu imagino que a Inter vai jogar de maneira mais reativa. Esses dois jogadores, principalmente aqui, são a chave, Lautaro Martinez e Lukaku, mas principalmente as pontas. Com o Dumfries, que acaba fazendo na parte ofensiva, ele passa de lateral para ser um ponta, ele vai lá na linha de fundo cruzar. O Dumfries também penetra muito na área para finalizar, e você tem também o Nicolo Barella também finalizando muito bem de fora da área. O Çalhanoğlu também finaliza muito bem, o Mkhitaryan também. Então, imaginando um Porto mais ofensivo em campo, mais avançado dentro de campo, a Inter tem a possibilidade de segurar os seus dois laterais e deixar Lukaku e Lautaro tentarem puxar contra-ataque pelo meio, em velocidade, e eles são muito bons com isso, principalmente com passes do Barella ali no meio. O Mkhitaryan também é um cara que consegue enfiar essas bolas. Ou você tem a possibilidade da Inter recuar Lautaro e Lukaku mais para perto do meio, para fazer uma linha de defesa um pouco mais compacta e liberar um pouco mais o Dumfries ou o Di Marco para poder puxar esses contra-ataques, rolando bola para trás, para aí sim chegada do Lukaku e Lautaro. Então o Porto vai ter esse desafio, que é precisar, como eu falei lá no início, precisar devolver um placar, mas ter que saber dosar e controlar os contra-ataques de uma equipe que sabe se defender, que vai estar interessada no jogo. Não é a Inter que joga a Série A fora de casa, que está numa fase ruim e que sabe contra-atacar muito bem, tá? Então toma bastante cuidado. Para mim, esse jogo tem duas vertentes. Esse jogo ele pode muito bem caber o over 1,5, porque eu tenho um Porto precisando devolver o placar, mas se a Inter abrir o placar, eu tenho um Porto provavelmente muito mais avançado dentro de campo, muito mais, às vezes até desorganizado, para buscar esse empate a qualquer custo, né? Esse empate que eu digo no jogo e depois a tentativa de virada no empate nos dois confrontos. E obviamente você também pode ter um Porto abrindo o placar muito cedo, fazendo com que a Inter se solte um pouco mais, porque se ela ficar só recuada, o Porto pode acabar marcando outra vez. Eu gosto muito de pensar no over 1,5, mas o under 3,5 também é uma possibilidade. Eles estão com a mesma cotação, aí vai muito da característica de cada um. Eu não acho que esse é um jogo para 2-2, para 3-3, apesar de toda vez que eu comentar aqui uma possibilidade de under 3,5 gols acabar saindo em algumas situações over 3,5, eu acho que você pode escolher por aqui. Eu acho muito difícil ser um jogo para 2-2, 3-3, acho que no máximo um 2-1, mas eu, se for te indicar, eu gosto mais do over 1,5, por conta desse cenário de um Porto andando numa linha tênue entre ter que propor e tirar uma vantagem, ou no caso, devolver, né, uma desvantagem para o lado da Inter, e também ter que dosar essa marcação de contra-ataque que pode vir pelo meio, mas também pode vir pelas pontas. Então esse é muito arriscado, isso pode ceder espaço. Sem falar das bolas aéreas, né? Então eu, se fosse te indicar alguma coisa por aqui, por mais que a odd esteja um pouco mais alta, seria esse over 1,5. Quer trabalhar num cenário mais seguro ainda, seria o under 3,5, e aí você vai dosando. Se o jogo começar muito forte, você sai da posição, ou se o jogo for mostrando para você indicações para continuar, você pode continuar, é só dosar mesmo a posição que você tomou. O over 1,5, se você entrar, eu te aconselho ficar até o final, mas o under você ainda pode manejar alguma coisa. Também às 17 horas nós temos o confronto decisivo das oitavas de final entre City e Leipzig, na Inglaterra. O primeiro jogo na Alemanha ficou 1-1, gol do Mahrez e do Guardiol. O City saiu na frente no primeiro tempo, o Leipzig empatou no segundo. O Leipzig finalizou mais vezes no gol, de forma certeira, do que o City, mas o City teve muito mais volume, principalmente no primeiro tempo. O Leipzig é uma equipe que melhorou muito
nesse final do ano passado para esse início desse ano, né, com o treinador Marco Rose chegando. O City também passa por uma adaptação com a chegada do Haaland. Ele produz muito gol para a equipe, mas acaba que o City vem produzindo quase que a mesma quantidade de gols quando o Haaland não estava, então o Guardiola teve dificuldade de poder organizar a equipe em alguns momentos. A Liga dos Campeões por si só não é uma competição muito fácil para o City, não só porque ele nunca ganhou, mas porque ela tem a capacidade de mexer muito com o emocional do City. Talvez nas últimas temporadas, onde ele foi eliminado por equipes talvez mais fortes, né, ele perdeu a final para o Chelsea, é uma equipe forte, não mais forte que ele, mas é uma equipe forte, e foi eliminado também pelo Real Madrid, naquele jogo histórico lá com o gol do Rodrigo. Mas se a gente puxar um pouco mais para trás, você vai ver a eliminação para o Tottenham, em uma situação onde o City era melhor, você vai ver a eliminação para o Lyon. Então é uma competição que tem a capacidade de mexer com o emocional do City. Então toma um pouco de cuidado com isso. O Leipzig vai contar provavelmente com o retorno do Christopher Nkunku, que foi o melhor jogador da temporada passada da equipe. Aqui ele não está aparecendo porque no jogo contra o Borussia Mönchengladbach ele foi poupado, tá? Mas eu imagino que ele vai estar disponível ou para jogar no lugar do Werner ou para jogar no lugar do André Silva. Aí vai de acordo com como o Leipzig vai se posicionar nesse jogo. Para mim, as formas de você punir o Manchester City hoje, já que é uma equipe que vai jogar sempre com a bola, sempre te empurrando para trás, é tendo um excelente contra-ataque, né? Bons jogadores lá na frente para puxar contra-ataque, alguma tabela para poder entrar dentro da área e finalizar. Você tem a possibilidade de bolas aéreas, mas o City também é um time muito forte em neutralizar essas jogadas porque tem jogadores muito altos. E você tem também a possibilidade da finalização de fora da área. Szoboszlai e Forsberg são jogadores que finalizam muito bem de fora da área. E o Laimer, que foi suspenso no último jogo, né, que não jogou contra o Borussia Mönchengladbach, se eu não me engano, ele está de volta, é um jogador também que penetra muito na área e pode ajudar bastante nesse fator surpresa. Mas a gente tem que levar em consideração que o City aqui é muito, muito favorito. Antes de continuar esse planejamento e antes a gente olhar um pouco mais a fundo as estatísticas dessas duas equipes, não esquece que a Betfair preparou um bônus de R$5 de graça para você que tem conta e para você que não tem conta na Betfair para esse jogo entre City e Leipzig. É só você clicar no link aqui de baixo, você vai ser direcionado. Se você já tem conta, você vai utilizar esses R$5 na opção criar aposta para fazer uma múltipla, e se você não tem conta, você clica ali, novo cliente, e já vai receber R$5 para fazer essa múltipla na opção criar aposta e também ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$200. Utilizando o PDF de apoio, lembrando, temos níveis de enfrentamentos diferentes, Premier League e Bundesliga. O City dentro de casa saiu na frente em 77% dos jogos, não falhou em marcar nenhum jogo, mas tem sofrido gols com frequência. Para uma equipe tão favorita, principalmente na Premier League, também tem sofrido gol com frequência. É um ataque extremamente poderoso contra uma defesa que é boa, mas tem sofrido alguns gols. O Leipzig sai na frente em quase metade dos jogos comparado ao City, então não é um número tão bom assim. Esses números aqui carregam o mau início de temporada do Leipzig fora de casa. O Leipzig, quando iniciou a Bundesliga fora de casa, isso já vinha também na temporada retrasada. Ele não teve um bom desempenho. Ele foi melhorar depois da chegada do Rose, tá? Do treinador. E é um time também que vem sofrendo gol com frequência. Então, se a gente olhar aqui só pelo comparativo raso, a gente tem, obviamente, um ataque do City muito melhor e uma defesa do Leipzig um pouco pior. O primeiro tempo do City tem mais vitórias, menos derrotas, muito mais gols marcados e menos gols sofridos. O Leipzig vence metade, comparado ao City praticamente, perde muito, 50%, marcou 8 e tomou 11, é um time que marca gols, mas que toma bastante. No segundo tempo a gente tem uma melhora do Leipzig com mais vitórias, bem próximo do número do City, perde menos do que o City e tem um número de gols sofridos, vamos dizer assim, reduzido em relação ao primeiro tempo, mas continua marcando menos gols do que o City. A gente consegue ver uma queda de aproveitamento do City aqui com mais gols sofridos e mais derrotas. Isso também aconteceu no jogo de ida. O City fez um excelente primeiro tempo, conseguiu o seu objetivo de gol e recuou muito no segundo tempo, deu muita chance para o Leipzig conseguir empatar e o Leipzig conseguiu o que estava buscando. Então tem muito dessa atitude do City também que pode acontecer de novo nesse jogo. Vamos ver até que ponto o Leipzig consegue aproveitar dessas quedas de aproveitamento em alguns momentos do City. Se você é trader, você muito provavelmente vai encontrar janelas de superioridade do City para estar em back ao City por aqui. Porque o City vai vir com uma vontade imensa de ter a posse, empurrando o Leipzig para trás e fazendo o jogo que ele gosta de fazer. O City não finaliza tanto no alvo. É uma equipe que não tem finalização tão forte no alvo comparado ao Leipzig. Pelo menos na última partida foi assim. Então quando o Leipzig chegar, ele vai provavelmente ser efetivo. E aí você tem que saber dosar. Leitura de jogo, perceber como os contra-ataques do Leipzig estão se iniciando,
se isso está sendo frequente, para ver se vale a pena manter alguma posição ou não. Qualquer sinal de risco, eu te aconselho ficar de fora. O layer per equipe em campo no Leipzig é uma posição mais complicada de você tomar. Por quê? Quando a gente está falando de um time inglês, quando você trabalha em backseat, você tem toda a confiança do mercado quando envolve o time inglês, você tem um City com a bola, ele vai empurrar o Leipzig para trás, e esse mercado provavelmente vai ficar mais estabilizado. Mas quando a situação é um layer per equipe em campo no Leipzig, o mercado já está esperando um número de finalização maior do City, mais penetração na área. A única coisa que vai acontecer é que o mercado do City vai estabilizar, mas não necessariamente o Leipzig vai subir, que vai corrigir ainda mais. Então toma cuidado com a expectativa que você cria. Se você é punter, eu gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. O mercado de over 1,5 está por volta de 1,17. Eu acho uma odd muito ruim para um pré-live. Eu acho que você podia esperar essa cotação no live melhorar, imaginando que o Leipzig possa segurar um pouco o City. Talvez pegar essa odd a 1,25, 1,30 pode ser bom. Você pode trabalhar com uma situação de over 2,5, mas se você trabalhar com over 2,5, eu te indico também olhar para o ambas marcam sim. O primeiro jogo, pouca gente acreditava no ambas marcam sim e ele aconteceu. O City tem sofrido gol com alguma frequência esse ano, tá? Então não é difícil de se imaginar o City sofrendo gol por aqui. A gente pode ter, por exemplo, o City goleando, mas tomando gol. Um 3-1, um 4-1, o City pode acabar cedendo gols por aqui, porque o Leipzig não vai se entregar, um jogo decisivo. E quando é jogo decisivo, trabalhar com um cenário de under eu não gosto. Então, eu sei que a gente pode ter um jogo truncado, porque o empate na primeira partida vai fazer esse jogo ficar mais estudado, mas no primeiro gol que sair por aqui, se acontecer, a gente tem uma das duas equipes se desmanchando. E quando a gente tem o City na Liga dos Campeões, o fator emocional geralmente pesa muito. Acontece coisas com o City que até a gente duvida na Liga dos Campeões. Tem situações que a gente nem consegue entender, como foi a situação do Real Madrid, né, com o gol do Rodrigo. A maioria dos titulares já fora de campo, torcendo, os garotos em campo conseguiram virar o jogo. Então, na minha opinião, é mais jogo para gols do que jogo para under gols. Se for trabalhar over 1,5, trabalha no live, espera essa odd melhorar, pelo menos acima de 1,30. Se for trabalhar over 2,5, eu te aconselho olhar com mais carinho para ambas marcas, apesar de gostar também do over 2,5. Em relação ao resultado final, essa cotação do City 1,40, ela pode ser interessante, mas eu não vou te indicar ela por aqui. Eu acredito na vitória do City, mas eu acho que é uma odd baixa para um confronto de tanto calibre, de tanta importância e que o City já me mostrou em outras competições. Eu acompanho o City na Champions há muito tempo, que pode vacilar e tem muito fator emocional envolvido. Então acredito sim numa vitória do City, mas eu pegaria essa odd acima de 1,60 ou 1,70. Se o City fizer um primeiro tempo ruim, a chance de eu entrar a favor do City no segundo tempo é muito mais alta, porque o Guardiola provavelmente deve tentar organizar a equipe. Não duvide do Leipzig por aqui, tem uma equipe muito forte, uma equipe muito bem treinada, e não duvide que o Leipzig também pode agredir o City a ponto de fazer gols, finalização de fora da área, bola aérea e contra-ataques. Nos jogos para gols, essa terça-feira nós temos o 1860 Munique contra o Elversberg na terceira divisão da Alemanha, a terceira liga. O Elversberg é o líder da competição isolado, 4 pontos na frente do Freiburg 2. O Freiburg não pode subir para a segunda divisão, vai acabar liberando vagas se continuar assim. O 1860 Munique é o grande rival do Bayern de Munique, mas aí ele acabou ficando para trás, não teve tanto investimento, né? De vez em quando ele aparece ali na DFB Pokal, na Copa da Alemanha, para enfrentar algumas equipes maiores, mas ele não teve tanta fama, tanto renome assim, e hoje o grande rival do Bayern acaba sendo o Dortmund, pelo nível competitivo, pela finança, mas obviamente o 1860 está na história do Bayern, né? É um time grande de Munique. Vai enfrentar o Elversberg, que vem numa campanha excepcional. É muito provável que a gente veja o Elversberg na segunda divisão da Alemanha. Um time que tem 62 gols marcados em 26 jogos. Eu gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui. É um cenário muito bom. Ambas marcam também. Eu gosto bastante, mas principalmente o over HT, né? Gols no primeiro tempo. Então a gente tem o over HT próximo de 1,35 e o over 1,5 próximo de 1,20. Pode ser uma situação interessante para você. Também às 15 horas nós temos o Meppen contra o Véu. Aqui já são equipes com uma classificação um pouco mais abaixo, um pouquinho mais abaixo ali do que o 1860 Munique, mas o Meppen é zona de rebaixamento. E aqui o principal destaque é o problema defensivo das equipes, tá? O over HT também saiu em vários jogos, over 2,5 no Véu em 5 das últimas 10, ambas marcam sim em 8 das últimas 10 das duas equipes. Então aqui você pode escolher o over 1,5 ou over 2,5, ou ambas marcam sim, também são jogos que podem te proporcionar isso daqui. E por último, também na Copa do Rei lá da Arábia Saudita, nós temos o Al Hilal contra o Al Fateh. Aqui eu preferi trabalhar gols do que buscar alguma coisa a favor do Al Hilal, porque o Al Fateh é uma equipe muito forte, é meio para cima de tabela, tem um desempenho bom fora de casa. Lembrando que aqui é jogo único, então se o Al Hilal sair na frente, vai ter espaço para poder contra-atacar, e se obviamente sair atrás vai ter que virar o jogo, então também gosto de pensar pelo menos um over 1,5 por aqui. Nos jogos extras dessa terça-feira nós temos na Rússia
o Lokomotiv Moscou, uma odd próxima aqui de 1,90, lembrando que aqui é Copa da Rússia, e o Spartak Moscou contra o Ural, tá? Também é um jogo que me parece muito interessante, tanto para observar gols quanto para correção de preço. Não estava abrindo o mercado na Betfair para essa Copa da Rússia, eu não sei se agora vai abrir. Se abrir, pode ser bem interessante, o Spartak Moscou é bem melhor aqui e o Lokomotiv Moscou também é bem favorito, pode ser 2 jogos para ler a pior equipe em campo. Na África do Sul, às 2h30, nós temos o Mamelodi Sundowns, conhecido como The Brazilians, porque eles jogam todo de amarelo, né, com um uniforme ali, blusa amarela e calção azul, parece muito a seleção brasileira, então eles têm um apelido ali de The Brazilians, e é um time que nada de braçada na África do Sul. Eu só não coloquei ele ali em cima por uma possibilidade de back favorito, porque o próximo jogo dele, ele já tá com uma vantagem de mais de 15 pontos em relação ao segundo colocado aqui. São 39, com 49 seriam 10, quase 17 pontos em relação ao seu segundo colocado, o United aqui, Supersport United. Então já é um time que, se perder, se empatar, não vai fazer muita diferença. E o próximo jogo é pela AFC Champions League, onde ele enfrenta aqui o Al Hilal do Sudão, né? É um sudanês, é outro Al Hilal, não é o que eu acabei de comentar. E é um jogo importante. Então, se a gente tiver o Mamelodi aqui tirando um pouco o pé, né, não entrando com tanta concentração, você pode observar o jogo, eu não te aconselho a fazer nada. Agora, se o Mamelodi entrar com muita força, pode ser interessante buscar essa vitória. Afinal de contas, o Royal não é um time muito bom fora de casa. Então, pode ser sim um jogo para mais uma vitória dos brasileiros, como são conhecidos. E na Copa do Brasil nós temos Curitiba e Criciúma, jogo aqui de 2 equipes conhecidíssimas, né? Cotações devem estar, obviamente, de favoritismo para o Curitiba, mas não tanto assim. E o América Mineiro vai entrar com um grande favoritismo em cima do Santa Cruz, uma odd abaixo de 1,30, se eu não me engano, para enfrentar o Santa Cruz na Copa do Brasil às 9h30. Também são jogos para se observar, talvez essa odd do América muito baixa aqui, mas o América vem bem, conseguiu vencer o primeiro jogo ali contra o Cruzeiro nos eliminatórios do Mineiro, enfim, pode ser uma oportunidade. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre, espero que seja uma excelente terça-feira para nós. Eu vejo você amanhã, fica com Deus e até quarta-feira.